Oi, gente! Hoje eu gostaria de falar com vocês, fazer essa reflexão em cima da questão dos traumas, porque eu vejo que isso é tão complicado quando a gente não sabe lidar direito com essas questões, né? Ou com essa questão sobre trauma. E por vezes a gente fica tão prisioneiro de um trauma que aí a gente começa a não se considerar mais como autor da nossa própria história. Por quê? Porque aí eu sou sempre a vítima. A vítima que sofreu algo e a vítima que responde a algo. Eu respondo, eu ajo desta forma por causa da maneira como agiram comigo ou por causa do que eu sofri, por causa do que eu vivi. Então eu me acho no direito de agir dessa determinada maneira, como se isso não pudesse mudar. Eu sou assim por causa disso. Você está entendendo? Eu ajo assim por causa disso e ponto. Então, exclui, né, a nossa capacidade de ação, a nossa capacidade de escolha. Eu não tenho escolha. Eu ajo desta forma porque eu recebi isso, então eu respondo com isso. Seria mais ou menos assim a questão do trauma. Então, veja bem, para explicar melhor, eu sugiro que façamos uma comparação e uma analogia com a questão do espelho. O espelho, ele reflete apenas e tão somente aquilo que está diante dele. Não é verdade? Ele recebe a imagem e reflete. Ele recebe e projeta. Não é verdade? Ele recebe a imagem e projeta aquilo que está diante dele naquele momento presente, naquele momento atual. Não tem como o espelho refletir uma imagem passada. Não é verdade? Você passou em frente ao espelho e depois de 2 minutos ele reflete a imagem de 2 minutos atrás. Ele reflete apenas o momento presente e ele reflete o que está ali, de forma real, concreta, na frente dele. Refletiu, projetou. André, por que você está falando do espelho, essa coisa óbvia do espelho? Porque aí a gente pode colocar e fazer então, já que estamos falando da reflexão do espelho, a gente pode falar da nossa reflexão agora. De reflexão enquanto pensamento. O pensamento do próprio pensamento é quando eu reflito, é quando eu penso com critério, com análise. Refletir é fazer uma análise do todo, do conjunto, é uma análise rigorosa, é uma análise radical. Radical no sentido, eu vou na raiz, eu penso nos porquês, e aí eu posso começar então a perceber que eu sou autor da minha história, autor da minha vida, inclusive neste processo de superação dos traumas pelos quais eu passei, de situações conflituosas pelas quais passei, e agora eu me torno o autor da minha história, o autor da minha vida, porque eu reflito sobre tudo isso. Então, veja bem, não estou descartando as situações horrorosas pelas quais passamos, pelo amor de Deus. Não estou aqui desprezando isso. Essas situações conflituosas, situações, meu Deus do céu, problemáticas pelas quais passamos. E outra coisa que eu não quero descartar, por vezes, quando você identifica uma situação traumática, por vezes, você precisa também de uma ajuda profissional.
de um psicólogo, de um terapeuta, de um psiquiatra, para te auxiliar nesse processo todo da superação deste trauma, ok? Então, não estou descartando a ajuda profissional. Porém, o primeiro passo é reconhecer. Reconhecer, identificar e perceber que eu posso mudar. Aí já tem uma grande mudança quando eu reconheço o fator, eu identifico o fator que me traumatizou, aquela situação conflituosa, e eu percebo que isso pode ser mudado. Talvez eu não consiga empreender as mudanças, e é aí que eu preciso então de uma ajuda profissional. Porque o primeiro passo, eu vejo que tem muita gente que identifica. Esse primeiro passo, por vezes ele é muito fácil. As pessoas não têm tanta dificuldade de identificar uma situação que foi traumática na vida dela. Porém, o segundo passo, ou seja, o que eu vou fazer para que eu supere aquela situação traumática? Para que eu não seja um mero espelho que apenas reflete, que apenas projeta por causa daquilo que foi refletido, por causa daquela imagem que foi colocada, que foi passada em mim. E aí eu projeto. Diferente do espelho que só reflete imagens presentes, nós refletimos situações passadas. Não é verdade? Então, quantas são as pessoas que passaram por situações horrorosas anos atrás e continuam refletindo, projetando comportamentos e ações ainda hoje por causa daquelas situações? Agora, aí é que tá. Nós precisamos então quebrar com isso. Assim como o espelho quebra, e aí tem aquela superstição de 7 anos de azar, a gente precisa quebrar também com essas situações traumáticas que por vezes estão determinando a maneira como a gente age. Se você perguntar para alguém, por que você é uma pessoa tão fria? Porque eu não recebi carinho, porque eu não recebi afeto. Ok. É horrível uma pessoa que não recebeu carinho, não recebeu afeto, não recebeu atenção, por exemplo, dos próprios pais. Porém, quando eu analiso isso, quando eu percebo isso, que as ações dos meus pais continuam me determinando no hoje. As ações que eles tiveram ou que eles deixaram de ter carinho, deixaram de ter afeto, deixaram de ter cuidado. Eu permito que as ações deles se estendam no tempo e que eu então continue refletindo por conta disso, que eu continue projetando por conta daquilo. E eu vou permitir que isso me determine hoje. E por vezes isso é mais conveniente, inclusive. É quando as pessoas dizem, eu sou assim mesmo, ponto e acabou. Eu sou desse jeito mesmo, quem quiser que me aceite assim. Ponto, acabou. Esse sou eu. Eu não percebo que eu posso mudar. Quais são as ações que eu posso fazer? Como eu posso agir? É a minha vida. Eu estou permitindo que determinadas situações determinem como eu serei. Elas já não basta o quão ruim elas foram no período em que aconteceram. Por que agora eu não reelaboro tudo isso em mim? Por que eu não percebo a maneira como eu quero agir daqui para frente? E o que eu vou fazer para que eu consiga quebrar com esse ciclo? Para que então eu faça por mim. Poxa vida! Não é? Você considerou, por exemplo, que foi tão ruim quando seu pai, sua mãe, por exemplo, agiram com frieza, com desconsideração para com você? Você considerou isso ruim, não é verdade? E agora você age da mesma maneira? Você age da mesma forma que eles agiram em relação a você? Não está na hora de quebrar com tudo isso?
É aí quando a gente coloca a nossa reflexão intelectual, é que a gente começa então a quebrar com tudo isso. Eu não sou um espelho que só reflete aquilo que recebe. Eu posso usar a minha intelectualidade, a minha inteligência e refletir sobre os mais diversos aspectos da minha vida, para que então eu desenvolva a minha história, para que eu desenvolva então a autoria da minha vida. É fundamental e essencial que isso aconteça. Tá bom? Já cheguei aqui no sítio dos meus pais. Olha, acho que vocês estão vendo lá atrás, né? Passou uma casinha de madeira, né? A tulha. Lá tem a outra casinha lá atrás, que é a caixa d'água. E aqui na frente, que vocês não estão conseguindo ver, é a casa dos meus pais. Diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Um beijo, vençamos os nossos traumas e assumamos a autoria da nossa vida.